Olá meninas, vamos falar hoje sobre exílios íntimo e laser íntimo. Afinal, o laser e o exílio da radiofrequência não ablativa, eles são equivalentes, eles servem para a mesma coisa, tanto faz. Como é que eu vou saber qual aparelho eu vou escolher? Então eu vou gravar essa sequência de vídeos agora explicando direitinho para vocês quais as indicações, quais cenários a gente tem vantagem, de escolher um ou outro. E lógico, se depois dessa sequência você ainda assim continuar em dúvida, a nossa equipe está aqui disponível para atender você, para estar indicando a melhor tecnologia para o seu caso. E essa grande dúvida é porque quando você vai estudar as indicações, você vai entender para que serve cada aparelho, você vai ver tanto em um quanto o outro, tratamento de atrofia, ressecamento vaginal, tratamento para flacidez, frouxidão, tratamento para perda urinária. Então as principais indicações, que são os sintomas da síndrome geniturinária, da menopausa, mas também pacientes jovens que tiveram partos e têm flacidez. Então, tanto um quanto o outro tratam a mesma coisa, mas dependendo da característica daquela paciente, pode sim ser melhor um aparelho em relação ao outro. Então, vamos começar pela parte de flacidez. Então, começando com relação à flacidez. Existe a flacidez do canal, a frouxidão, dali da mucosa, que a gente pode tratar com o exílios ou com o laser. E existe a flacidez externa, então eu estou falando da pele, do subcutâneo do grande lábio, eu estou falando dos pequenos lábios, capuz, períneo, introito. Então essa região, não com excesso de pele para tirar com cirurgia, mas com flacidez mesmo, que deixa o tecido todo enrugado. Então com o mesmo investimento que você faria uma sessão de laser, você pode fazer a sessão da radiofrequência exílios e tratar a parte interna e externa. Então, o primeiro cenário em que a gente indica para a paciente fazer o exílios ao invés do laser é quando, pelo custo-benefício, ela vai ter o tratamento da região do canal, como também da região externa. Então, essa é uma grande vantagem. Quando a gente fala de flacidez, ainda assim, a gente tem dois cenários. A gente pode ter os tecidos todos molinhos, precisando de colágeno, estímulo trófico ali, mas a gente também pode ter uma mucosa redundante, muito preguiada, em que na verdade a vagina fica grande porque a mucosa é muito dobrada e aí tem muita área para esticar. Então nesse caso, a gente consegue usar uma potência maior, uma energia maior com laser, causando um dano tecidual que faça uma retração maior. Se essa paciente não tiver a mucosa tão ressecada, a gente consegue fazer uma energia mais alta de laser, fazendo com que essa mucosa retraia mais. Então daí a importância de você ter um profissional experiente para te avaliar, para conseguir realmente indicar a melhor tecnologia. Então ele precisa ter experiência e ele precisa ter acesso às duas tecnologias para conseguir dizer de fato qual que é a melhor. E falando da atrofia, do ressecamento, as duas tecnologias são muito bem empregadas com ótimos resultados. Qual que é a diferença? O laser, ele vai fazer um dano tecidual, então é uma energia que tem afinidade pela água. Então, ela destrói o tecido, faz os furinhos. Então, significa que ali naqueles 2, 3 dias seguintes, vai ter um períodozinho de recuperação, que a pessoa não vai poder ter relação e tudo mais. No caso do exílios da radiofrequência, é uma tecnologia ligada ao estímulo térmico, então ela vai gerar um calor no tecido e esse calor é que vai fazer todo esse tratamento. Significa que vai ter um pouco de edema no pós-imediato, mas a paciente não vai ter prejuízo em relação ao downtime, em relação ao tempo de recuperação, pode inclusive ter relação no mesmo dia. Então todos os dois são tratamentos possíveis. Se uma paciente viaja e vem para cá, quer fazer, já vai viajar no dia seguinte para a praia e tudo mais, é melhor fazer a radiofrequência. Então, se é uma paciente que tem a queixa de ressecamento, mas ela também tem um excesso de mucosa e que ela quer fazer uma retração maior ali do tecido para apertar, para frouxidão, eu vou preferir usar o laser. Mas se é uma paciente que na verdade tem um ressecamento muito importante, praticamente nada de água na mucosa, então o laser ele vai ter afinidade pela água. Se o tecido praticamente não tem água, é muito seco, vai fazer uma queimadura. Então, ou eu vou ter que usar uma energia muito baixa, ou eu vou precisar preparar essa mucosa. Então, em muitos casos, pacientes que têm ali um ressecamento muito grande, realmente quase estenosado, a gente faz a radiofrequência como primeira escolha. Então, a gente começa pela radiofrequência e, às vezes, depois, no ano seguinte, já migra para o laser, porque aí a mucosa já vai estar mais espessada, então a gente vai conseguir jogar uma energia suficiente para conseguir melhorar ainda os resultados. Então é bem comum também a gente associar os tratamentos. Com relação à perda urinária, a gente sabe que a flacidez ela ocorre em todos os planos.
Então a gente precisa fazer um tratamento para mucosa e submucosa, que pode ser o laser ou a radiofrequência. E a gente também precisa de um tratamento associado para o músculo, que aí nesse caso vai ser a fisioterapia pélvica ou a Encela, que é a cadeira com campo eletromagnético. Então, geralmente a gente acaba definindo se vai fazer o laser ou a radiofrequência, considerando os outros cenários. Se a paciente tem também uma flacidez externa, não, a flacidez externa, na verdade dela é perda de volume, não é flacidez, então vai ter que fazer um ácido hialurônico para preencher. Então a gente faz o laser. Não, ela precisa tratar a flacidez externa sim. E, por exemplo, tem uma doença autoimune, não pode usar um bioestimulador. Então a gente bota para radiofrequência, porque aí trata a parte de dentro e a parte de fora. E sempre lembrando que para perda urinária precisa associar o tratamento muscular. Então, de forma mais objetiva, se você quer fazer um tratamento na parte de fora e na parte de dentro, ou seja, se você quer tratar também a parte externa, a vulva, o ideal é que você faça o exilis. Se você tem um interesse em focar os seus resultados no canal, você pode fazer o laser. E ainda, para complicar, ainda é possível você fazer o exilis só no canal. Então, é possível você fazer uma sessão com um custo menor, não tratar a parte de fora, fazer só a parte de dentro e tratar o canal em comparação ao laser íntimo também. Então, se você ainda assim ficou em dúvida, o ideal é que você consulte com alguém experiente. Nossa equipe aqui tem vários ginecologistas disponíveis para atender vocês. De curiosidade aqui, algumas diferenças também dos aparelhos, né? Então, a radiofrequência, como eu falei, ela é por temperatura, ela esquenta o tecido todo, mas não tem corte, não tem furo, não tem nada no tecido. Já o laser, ele realmente faz uma perfuração, existe um dano térmico, uma coagulação no tecido. Outra diferença, outra curiosidade com relação ao tempo da sessão. Então, se você vai fazer o laser íntimo, ele vai durar ali, a gente bota 30 minutos na agenda, mas em 10 minutinhos é possível realizar uma sessão. E a radiofrequência, em 8 minutinhos, acabou também o canal. Mas se você vai fazer a parte externa, o tratamento para flacidez, ele é bem mais longo. Então ele vai estar durando aí uns 46 minutos para que você faça também a parte externa e trate a flacidez.